versículos de 1 a 7, do profeta Zacarias, capítulo 3. Nesta manhã, pensando que nós somos chamados a crescer e avançar, gostaria de pensar nesse texto com a seguinte temática: Deus da restauração. O nosso Deus é o Deus da restauração. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse ao que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. O profeta Zacarias é contemporâneo do profeta Ageu. O profeta Zacarias, estudamos no final do ano passado, durante o segundo semestre do ano passado, às quartas-feiras, com a nossa irmã Maria Helena, um belo estudo que nós tivemos. O profeta Zacarias nasceu em pleno exílio. Ele é da geração que nasceu na Babilônia, quando o povo de Deus estava ali, cumprindo os 70 anos que Deus os enviara. E ele voltou para Jerusalém com as levas que vieram, foram retornando da Babilônia para Jerusalém, e ele chegou ainda criança, ainda menino. E Zacarias, como sacerdote, ele viu, ele acompanhou os processos da chegada do povo para reconstruírem, para reordenarem, para reabitarem a terra prometida, a cidade santa, a casa de Deus. Mas, meus irmãos, o cativeiro babilônico havia acabado, mas a restauração espiritual não havia acontecido ainda. O povo de Deus voltou para Jerusalém, mas não voltou-se para Deus. Estavam fazendo a vontade de Deus de maneira que não agradava a Deus. Esdras vai dizer no capítulo 2, dos versículos 36 a 39, Esdras foi um reformador espiritual. Ele vai dar conta de que mais de 4.000 sacerdotes que voltaram com Zorobabel estavam em situação deplorável. Iniciou-se a reconstrução do templo, mas ela foi várias vezes interrompida, ora por oposição dos vizinhos, ora por falta de recursos, ora pelos escombros que continham na cidade de Jerusalém, ora pela fraqueza moral da liderança, tanto do sumo sacerdote como também do governador Zorobabel. Os sacerdotes vieram para restaurar os processos de adoração, que são os ritos de purificação, que são os sacrifícios
mas por falta de recursos, por falta de investimentos, foram trabalhar nos campos, foram trabalhar nas lavouras, abandonando a reconstrução do templo, abandonando os seus ofícios para os quais foram consagrados. E a casa do Senhor ficou desamparada, ficou desassistida. E mais tarde a situação ainda ficou pior. O profeta Malaquias dá conta de que os sacerdotes desonravam a casa de Deus e desonravam o próprio Deus, porque entre eles havia divórcios, entre eles havia casamentos mistos, ou seja, houve uma deterioração espiritual entre o povo de Deus. Deus diz que estava amaldiçoando a bênção que eles enunciavam diante do povo. Então, a situação era muito grave. E apesar disto tudo, há uma promessa. Há uma promessa de recomeço, há uma promessa de restauração, que traz esperança nesta manhã para você e para mim. Nesta manhã eu quero dizer para você que todos nós precisamos de restauração, todos nós precisamos ser tocados por Deus, sermos santificados pela ação do Espírito Santo. Todos nós precisamos do movimento do céu sobre nós, como bem orou o nosso presbítero aqui, nós precisamos ser tocados. E esse texto do profeta Zacarias, ela é uma visão, e na verdade é a quarta visão do profeta, e aqui ele apresenta um tribunal, um relato de um tribunal. O réu, quem é o réu? É o sumo sacerdote Josué. Ele está lá, mas ele está mudo, ele está calado. Josué está culpado diante do juiz, e está para ser julgado ali naquele tribunal. Quem é o acusador? É o próprio Satanás. Satanás é o acusador que se opõe ao sumo sacerdote, que se opõe a Josué, que conhece a ele, que conhece os seus pecados. Sempre ele, lá e cá. Sempre ele, lá e cá, para acusar, para denunciar, para expor. O advogado de defesa nesse tribunal, o anjo do Senhor, o próprio Jesus apresenta argumentos irresistíveis em sua defesa. Ele vai dizer que Deus o escolheu, que Deus o resgatou. E então não podia ser outra decisão, outra sentença, senão a justificação e a santificação. Por isso que eu quero dizer para você nessa manhã que esse texto nos fala que Deus é o Deus da restauração. E eu quero que você fique comigo nessa manhã. Eu sei que Deus tem algo a falar ao seu coração. Essa palavra ardeu-me a semana toda, essa palavra trouxe-me um peso e meu coração ardeu, e eu pensei e orei por esta manhã, nesta semana, porque eu preciso comunicar estas verdades a você. Fica comigo. A necessidade da restauração, em primeiro lugar, a necessidade da restauração. Josué estava com suas vestes sujas diante do Senhor. Veja o versículo 3. Versículo 3 vai dizer: ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Presta atenção. O altar não é lugar para vestes sujas. Não é possível fazer a obra de Deus de qualquer modo, de qualquer maneira, sujos. Deus está mais interessado em nós, em nossa vida, do que na obra que realizamos para Ele. Deus está mais interessado em nossa vida do que no nosso serviço a Ele. Deus se ocupa mais de nós do que daquilo que a Ele fazemos. Deus deseja, meu irmão, minha irmã, ser glorificado em nós. A vida com Deus é mais importante do que o nosso serviço a Ele. Não é possível fazer a obra de Deus, a não ser que sejamos tocados, purificados,
restaurados por Deus. Em Jesus Cristo todos nós somos sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos reino de sacerdotes. Por isso que essa palavra é para mim, como pastor, como líder, e é também para você, como pai, como mãe, como líder espiritual dentro da tua casa. Essa palavra é para você que tem responsabilidade diante de Deus. Essa palavra é para todos nós. Não é possível fazer a obra de Deus sem que Deus toque-nos, mova, purificando e restaurando a nossa vida. Porque nós facilmente entramos numa rotina espiritual, e às vezes fazemos automaticamente, às vezes fazemos irrefletidamente, às vezes fazendo desavisadamente coisas para Deus. Essa dinâmica de fazer coisas para Deus, de ensaiar cânticos, de ensaiar o coro, de cantar no coral, de cantar na juventude, de cantar no ministério infantil, de cantar, de louvar, de adorar, de ter que falar, de ter que orar, de ter que estar na reunião de oração. Esse processo muitas vezes religioso torna-se mecânico, e você participa das orações domésticas, e você faz oração pela manhã e pela hora do almoço, e você faz orações já mecanizadas, sem uma reflexão, sem um quebrantamento, sem a conexão da alma e do coração diante de Deus. E o resultado disso é quando nos acostumamos a fazer coisas para Deus e o fazemos costumeiramente, o fazemos desavisadamente e pecaminosamente. E o resultado disto, as nossas vestes vão ficando sujas, rotas, mal cheirosas diante de Deus, e continuamos a fazer a obra de Deus. O profeta Isaías vai dizer: ai dos que se ajuntam casa a casa, ai dos que se entregam a bebedices, ai dos que vivem na iniquidade, ai dos que chamam bem mal e mal bem, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, ai dos que são heróis para beber bebidas misturadas. Mas ele vai dizer no capítulo 6, quando entra na casa de Deus e olha para a santidade de Deus, e olha para a majestade e a glória do Deus que é santo, ele vai dizer: ai de mim, vou perecer, porque habito no meio de coração, de gente de coração impuro, lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Agostinho vai dizer que santo não é aquele que não comete pecados. Santo é aquele que tem consciência de quão pecador é e teme ao Senhor, que é santo. Por que tem necessidade de restauração? Por falta da autoridade espiritual. Veja o versículo 5. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. O turbante sobre a cabeça é a ideia de autoridade. Autoridade. Não apenas suas vestes estavam sujas, mas também o seu turbante estava imundo. O texto aponta para colocar turbante limpo. A autoridade está comprometida, ele não pode oferecer nada a Deus, ele não pode aproximar-se de Deus, muito menos fazer algo pelo seu povo diante de Deus, porque pelo pecado, pela imundícia, a sua autoridade está relativizada, está comprometida diante de Deus. Ele está desqualificado para o trabalho, ele precisa ser restaurado para que ele possa oferecer algo para Deus. E o fato, meu irmão, é que o pecado rouba a nossa autoridade espiritual, ele rouba nosso vício,
o nosso vício espiritual, ele nos tira o vigor, elimina a força espiritual. Fazer a obra de Deus com vestes sujas, com turbantes sujos, é colocarmos-nos à mercê do ataque frontal do diabo. Ele vem contra nós, e ele tem argumentos contra nós, porque o diabo é nosso acusador, ele é o nosso opositor. Por que temos necessidade de restauração? Em terceiro lugar, por causa da acusação de Satanás. Veja lá o versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Satanás estava se opondo a pessoa mais importante no processo religioso, no contexto religioso de Israel, o sumo sacerdote. No contexto mais sagrado, no altar de Deus. No lugar mais estratégico, à sua direita. Na hora mais importante, quando ele estava orando pelo povo. Quero dizer para você que a ignorância aliada à arrogância geram grandes prejuízos. Pessoas desavisadas que não conhecem a Deus, imputam a si grandes prejuízos. Pai de família que não crê que o diabo é uma realidade. Líder de ministério que é relapso com a sua vida de consagração a Deus, que não se cuida, não se ajusta. O diabo não só existe como está lá na tua casa, ele está na igreja, ele sobe no púlpito, ele fica aqui entre nós, não tenha dúvida disso. Satanás se opõe à obra de Deus, meu irmão, minha irmã, e eu preciso dizer com todas as letras para você. Ele é o nosso adversário, ele conhece, ele perscruta, ele investiga a nossa vida muito mais do que você possa imaginar, procurando brechas, procurando lacunas, procurando espaços na nossa vida para nos acusar, para nos atacar, para nos envergonhar, para nos expor à ignomínia diante dos outros. Veja o texto, olha, Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Você não tem credibilidade, você não tem autoridade, suas vestes estão sujas, diz o diabo para Josué. O diabo está olhando para o sumo sacerdote, está alfinetando, reverberando, expondo ele exatamente na hora que ele está fazendo aquilo que ele deveria fazer de outro modo. Ele está com as vestes sujas e está com seu turbante sujo. Deus vai dizer para o diabo: viste meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, que se desvia do mal, homem íntegro. O diabo vai falar para Deus também. Não é à toa que ele te adora, não é à toa que ele te serve. Você cercou ele com bens, você cercou ele com tudo, ele prospera, o seu gado cresce, suas plantações prosperam, o Senhor cuida da família dele também. Deixa eu tocar na vida dele. É assim, essa é a obra do mal. Em segundo lugar, esse texto me fala da possibilidade de restauração. Veja, Deus nos restaura, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos deslizes. Deus nos coloca em pé, Deus firma os nossos passos, apesar das nossas fraquezas, Deus nos fortalece, apesar de estarmos com vestiduras sujas, turbante sujo, apesar de nosso pecado, Deus não desiste de nós. A graça maravilhosa do Senhor nos sustenta, nos firma, nos coloca em lugares
altos, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é o Deus que começou a boa obra, e a obra boa que Ele começou, Ele há de completá-la na tua vida, na tua história, na tua família, porque Ele é o Deus fiel. A misericórdia do Senhor não tem fim, ela se renova todas as manhãs, e a misericórdia de Deus que nos assiste, e a misericórdia de Deus que nos acolhe. Deus não abre mão das nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, você está aqui hoje adorando, cultuando a Deus, e essa palavra que sai do trono da graça de Deus, que perpassa todos os séculos, chega a mim e a você nesta manhã com o mesmo vigor, com a mesma força, que Deus é o Deus da restauração. Deus, apesar de nossos pecados, apesar de nossos fracassos, apesar de nossas quedas, Deus nos restaura e nos coloca de novo na direção e no caminho de vida, porque Ele é Deus. Como Ele faz isto? Em primeiro lugar, a restauração é baseada na presença de Deus. É na presença de Deus que nós somos tocados, burilados. A presença de Deus que move as nossas entranhas. Veja o versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Eu quero dizer para você nessa manhã, na presença de Deus há esperança para você. Na presença de Deus há esperança. Muitos que estão sujos se afastam de Deus. E você que está aqui hoje, nesta manhã, quero dizer para você que Deus é poderoso, Deus é maravilhosamente poderoso para mudar a sua história, mudar o rumo da tua vida. Nós viemos aqui hoje não por causa desse espaço tão belo que nós temos, nós viemos aqui hoje não por causa das pessoas queridas que nós convivamos, nós viemos aqui hoje não para ouvir o pregador, não para ouvir boa música, viemos aqui porque sabemos que Deus aqui está, e porque Deus está aqui, viemos para estar na presença dEle, para celebrar a presença de Deus, para adorar o Deus que presente conosco está. Você veio ao lugar certo, buscar a pessoa certa, e Deus te conhece e sabe da condição que você está aqui nessa manhã. Creia-me, nesta manhã, Deus te conhece. Deus nos sonda e nos conhece, e isto é extraordinário. Ele pode te restaurar nesta manhã. Em segundo lugar, em que consiste a restauração? A restauração é baseada na repreensão a Satanás. Versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É Deus que repreende Satanás, é Deus que vem em nossa defesa, porque o diabo é o nosso adversário. Ele arma ciladas, ele arma laços, ele cria armadilhas, ele vem contra nós, nos conhece, ele é mais forte do que nossos pensamentos. O Todo-Poderoso Deus sai em nossa defesa e o repreende em nosso lugar, em nosso favor. O Senhor é o nosso socorro, bem presente nas horas da tribulação. Ele nos protege, Ele vem em nosso favor. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, no capítulo 8, os versos 33 e 34, que coisa extraordinária, o apóstolo Paulo escreve, ele vai dizer: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem o condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por que a restauração é possível? Em terceiro lugar, a restauração é baseada na escolha e no resgate de Deus. Olha a parte B do versículo 2. Parte B do versículo 2 vai dizer: sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende.
O Senhor que escolheu você, o Senhor que escolheu você, o Senhor que acolheu você, sim. Quer dizer para você nesta manhã, meu irmão, que o coração de Deus grudou a você, a tua vida na eternidade. Você não está aqui à toa. Você não veio aqui nessa manhã de passeio. Deus nos escolheu. Ele nos amou, Ele pôs o coração dEle em você, em nós. Ele não nos escolheu por causa da nossa bondade, Ele não nos escolheu por causa das nossas boas virtudes, Ele não nos escolheu porque temos méritos, Ele não viu em nós fé para crer. Ele nos escolheu porque Ele nos amou primeiro, e Ele nos amou e nos escolheu de forma incondicional. Ele é o Deus da nossa salvação. E quarto lugar, a restauração é baseada no resgate de Deus. Veja só o versículo 2, que expressão interessante no versículo 2. Não é esse o tição tirado do fogo, a parte final lá, ó. Não é este um tição tirado do fogo? Você que talvez viveu em zona rural sabe, não é? O que se trata? Tição tirado do fogo. Nesta manhã Deus está dizendo para mim e para você que somos um tição resgatado do fogo do pecado. Estávamos condenados para viver no fogo eterno, mas Ele nos resgatou. Estávamos cheios de fuligem, estávamos disformes, estávamos acarvoados, estávamos rotos, estávamos chamuscados, não éramos nada, não éramos atraentes, não éramos um tição que foi tirado de uma fornalha pelas mãos santas do Deus que nos criou e nos salvou. É isso que Deus está falando para você nesta manhã. Presta atenção. Você não é do mundo, você não é do pecado, você não é para viver uma vida rota, uma vida cheia de pecado, para viver uma vida distante, alienada de Deus. Não, Deus tirou você, Deus rompeu com a sua história, Deus colocou você em outra história, um outro começo, uma nova história. Deus está escrevendo na tua vida, na tua história. Não importa como você está aqui nessa manhã, o que importa é que você está diante de Deus, nessa perspectiva de que Deus está trabalhando em você. Qual o processo da restauração, meu irmão? Em primeiro lugar, passa pela purificação. Veja comigo o versículo 4. Versículo 4 vai dizer: tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Tirai as vestes sujas e ponde vestes limpas. A vida com Deus é um constante despir e revestir. Eu gosto daquela expressão que já citei diversas vezes aqui: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus aplica a justiça de Cristo. Nessa manhã eu e você vamos participar da mesa do Senhor, e a mesa do Senhor nada mais é do que essa explicitação da justificação, do poder amoroso e santo de Deus, que aplicou a sua justiça no Cristo por amor a nós, e Ele aplica essa justiça. Hoje talvez você se encontra aqui com a veste suja. Eu estou falando de veste suja, não estou falando dessa roupa bonita que você usa para vir na igreja. Eu sempre procuro caprichar na minha veste para estar diante de vocês. Mas não estamos falando dessa roupa, nós estamos falando do modo como você está. Nós estamos falando como está o seu coração, como está a sua mente, como está a sua alma, como você se coloca diante de Deus, junto com o povo de Deus. É disso que estamos falando. Talvez nessa manhã
Você encontra-se aqui com a veste suja, você caiu, você tropeçou, você falhou. E a minha pergunta para você é: como é que você errou? Onde você caiu? Nos pensamentos? Você pecou no coração? Você pecou em palavras? Você pecou em ações? Creia-me, Deus pode limpar totalmente você nesta manhã. Eu creio nisto. Eu creio nisto. Em segundo lugar, restauração da autoridade espiritual. Veja o versículo 5. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Quero falar de duas mentiras do diabo, duas mentiras que ele aplica costumeiramente. A primeira mentira que ele fala para você e para mim é: pode pecar, peque. O diabo tenta, o diabo provoca, o diabo assedia, o diabo lida com as suas e as minhas fraquezas. Ele é um tentador, ele é cheio de artimanha, ele é sorrateiro, e ele fala para você, e ele assedia a sua mente, ele assedia o seu coração, e ele transforma o pecado em algo atraente, e ele ludibria a sua mente, e ele quer conquistar o seu coração. Então ele diz para você: peca. É o que ele falou para Eva, é o que ele disse para Eva, é o que ele fez com Adão. E a segunda verdade é que ele vai dizer: agora você está nas minhas mãos, agora não tem mais jeito. Essa é uma grande mentira do diabo. Tem gente que quando erra, quando peca, não consegue voltar para Deus, porque ainda está nas garras do diabo. E nessa manhã eu preciso dizer para você: ainda que o diabo sussurra nos seus ouvidos, ele vai dizer: agora não tem mais jeito, você está perdido, Deus não vai te aceitar. Ele pode dizer: você nunca vai mudar. Olha aí, você sempre promete e nunca vai mudar. Você é desse jeito mesmo. Ele vai dizer isso para você. Esquece. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã, papai, mamãe, abra os seus olhos. Escuta o que eu vou te dizer. Porque a Bíblia fala outra coisa. A palavra de Deus fala outra coisa. Esse texto nos diz nessa manhã outra coisa. Porque Deus é Deus de restauração. Ainda que os nossos pecados sejam como o carmesim, ele vai se tornar como branca neve, porque ele é o Deus da restauração. E eu quero dar para você dois exemplos nesta manhã do que Deus é capaz de fazer na vida daqueles que se voltam para Ele. O primeiro é o filho pródigo. O filho pródigo afrontou o pai, afrontou a casa do pai, afrontou a honra do pai. Ele saiu com os recursos do pai ainda em vida, e ele foi viver a vida em pecado, e foi gastar a sua vida com os piores tipos de gente possíveis da sua época. E ele, quando se deu por si, ele percebeu que ele estava só, miseravelmente só, perdidamente perdido nos seus pensamentos, na sua tragédia, na sua insignificância, na sua perdição. Ele era um objeto da vida, ele era um abjeto de humano, ele não tinha condições, recursos para nada, ele não tinha mobilidade. E então ele olhou para si, ele disse: eu vou para a casa do meu pai, eu vou para a casa do meu pai. E ele ensaiou um belo discurso: eu não tenho expectativa de ser acolhido como filho, mas que eu seja um dos trabalhadores de meu pai. E Jesus vai dizer nesta parábola que o pai, quando viu o seu filho sujo, um farrapo de gente, quebrado, partido, rasgado, o pai correu, e o pai o abraçou, sem nenhuma palavra de reprimenda, sem nenhum dedo em riste. O pai o acolheu e o resgatou, e lhe deu dignidade, a dignidade de filho. Fez festa, matou um cabrito cevado, deu roupas limpas, colocou sandálias e colocou-lhe o anel no dedo como símbolo da pertença ao pai.
É isso que Deus faz, meu irmão. É isso que Deus faz, minha irmã. Deus é Deus da restauração. E nesta manhã eu preciso dizer para você, eu preciso dizer aos seus ouvidos, ao seu coração, à sua alma, à sua mente: você pertence a Deus, você é de Deus, você não é do mundo, você não é do pecado, você não é do diabo, você é de Deus, para a glória de Deus. Viva para Deus, venha para Deus. E o segundo é o apóstolo Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes ele negou Jesus. E quando as mulheres chegaram no primeiro dia da semana ao túmulo, e Pedro chegou também junto com João, e um anjo estava ali e disse: vocês estão procurando o que ressuscitou dentre os mortos? Ele vive, ele não está mais aqui. E o anjo disse: olha, ele pediu e manda recado para os apóstolos que ele vai estar lá na Galileia. Pedro partiu para Galileia, andou 100 quilômetros na Galileia para chegar no lugar, e chegou lá, Jesus lá não estava. Jesus não estava lá. Sabe o que ele disse para os outros apóstolos? Eu vou pescar, eu vou voltar para a minha antiga profissão, acho que não tem mais jeito para mim, não tem mais o que fazer, não tem mais restauração para mim. Naquela noite Jesus se colocou e chamou Pedro para uma conversa. E a pergunta de Jesus para Pedro é a pergunta que ele te faz hoje no teu coração. É a mesma pergunta que Jesus faz a Pedro, ele faz para você. Você me ama? Você me ama? Essa é a pergunta que traspassa os séculos e entra nesta manhã no teu peito. Não é performance, não é desempenho. Nós somos fracos, nós somos débeis, nós somos inconsistentes. Jesus está olhando para Pedro e diz: você é Pedro, você é uma fagulha de rocha, você é inconsistente, mas você me ama. E Pedro vai usar uma palavra de amor que não é exatamente aquilo que ele diz. Ele vai dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas, eu te amo do meu jeito, eu te amo do meu jeito, eu te amo assim como eu sou, fraco, débil, inconsistente, mas eu te amo. E Jesus restaurou o seu ministério, Jesus restaurou a sua vida, Jesus restaurou as verdades eternas que estavam lá, latentes na sua alma. Nesta manhã, meu irmão, não importa por caminhos pelos quais andara, não importa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus é perdoador. Deus é amorosamente perdoador. Sabe o que cansa o ser humano? Não é o trabalho. Trabalho é uma bênção. Trabalho... Quem trabalha para Deus não sente cansaço, nem desânimo. Mas o que cansa o ser humano é o pecado, é o pecado. O pecado traz cansaço, o pecado deprime, o pecado atormenta, o pecado aflige, o pecado tira a alegria da alma, o pecado tira o sorriso dos lábios, o pecado tira o brilho dos olhos, o pecado traz pesar a alma e tira a leveza da alma. O pecado é terrivelmente pesado. É isto que traz cansaço e fadiga. Você não pode limpar a você mesmo, mas hoje Jesus está aqui. Ele está aqui. E Ele pode limpar você, Ele pode tratar o seu coração, Ele pode purificar os seus pensamentos, Ele pode tratar a culpa do teu peito, Ele pode te restaurar. Sabe por quê? Porque Ele perdoou a Davi, porque Ele perdoou a Pedro, porque Ele perdoou a mulher pecadora, porque Ele perdoou a mim, Ele perdoa você. Esta é a verdade bíblica eterna que não muda. Ele está aqui para restaurar a nossa vida. Por isso que eu digo para você que todos nós precisamos de restauração. Todos nós.
Deixe-me falar para você rapidamente sobre as implicações da restauração. Quais são as condições para a restauração? Em primeiro lugar, andar nos caminhos do Senhor. Veja o versículo 7. Assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observarem os meus preceitos. A Bíblia diz que o que Deus espera de nós é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Ô meu irmão, ô minha irmã, não é arrependimento e arrependimento, não é arrependimento e arrependimento, não. Precisamos parar com essa brincadeira. O que Deus espera que aconteça na sua vida, na minha vida, é que nós corajosamente confrontemos o mal em nós, que nós corajosamente confrontemos, quebrantemo-nos, choremos na presença de Deus pelo mal que habita em nós, pelo mal que habita no nosso pensamento, pelo mal que habita no nosso coração. Meu irmão, estamos nos preparando para a Páscoa do Senhor, nós estamos em pleno marcha para a maior celebração da Páscoa, e a Páscoa nós proclamamos que Jesus salva, que Cristo perdoa, mas é preciso que nós tratemos, que nós nos cuidemos, que nós busquemos santidade na vida. E quem de fato quer viver para a glória de Deus, arrepende-se, quebranta, se sente moído e mostra mudança de vida. E revela atividade interna nova, novos pensamentos, novos sentimentos, novas palavras, novo agir, porque esta é a obra do Espírito Santo em nós, e é isso que ele está dizendo: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, muda de vida, meu irmão, muda de vida, minha irmã. É hora de reafirmarmos ao Senhor da nossa restauração, dizer: Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero cumprir os teus preceitos. É uma mudança de rumo, é um enfrentamento corajoso, é você mudar o rumo da tua história pessoal, é você implementar mudanças na rotina da família, é você enfrentar aquilo que você sabe que deve enfrentar e que você está procrastinando, você está postergando. Eu quero dizer para você, nessa manhã, a palavra de Deus é clara, ela é nítida, ela é transparente, vem com uma lucidez incrível. Se andares e me obedeceres, é uma mudança de rumo, é uma nova postura, é uma nova direção de vida, é isto. E qual o resultado dessa restauração? Vai dizer no versículo 7 ainda: também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios. Significa que Deus restaurará a nossa autoridade espiritual. E então, resultado disso, nós seremos bênçãos de Deus na vida das pessoas. Deus há de instrumentalizar-nos, Deus há de usar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, os nossos recursos para a glória dEle. Nós saímos de um estado de inanição, de miséria, de tragédia, então nós somos pedras trabalhadas, pedras laboradas, utensílios úteis nas mãos do Deus habilidoso, que toca, que transforma, que renova, que restaura para a glória dEle. Eu quero dizer para você nesta manhã que não há maior sentimento na vida de uma pessoa do que essa segurança de que está nas mãos de Deus, e as mãos de Deus nos tocam, nos movem, nos quebram, nos partem e nos reconstrói, e nos reorienta, e nos redireciona, e nos move para a vida nas mãos dEle. A paternidade muda, qualifica a sua vida com seu filho. O casamento muda, a rotina muda. Por quê? Porque
a experiência de quem saiu vivificado, transformado de um encontro pessoal com Deus vivo. E o versículo 7 ainda diz: e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Parte final do versículo. E te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Intimidade com Deus, intimidade com Deus, alegria, vida plena, vida de contentamento, de paz, não depende das circunstâncias. A restauração traz consigo a comunhão com Deus. John Owen vai dizer que o Evangelho é o convite atraente da Trindade para vivermos pela Trindade. Comunhão com Deus. Não há barreiras mais, não há constrangimentos mais, não há obstáculos. Há intimidade com a graça e a glória de Deus. Porque agora o seu prazer está em Deus, na pessoa de Deus. Você tem prazer agora em estar com Deus. Você tem prazer em estar na casa de Deus, em estar em adoração a Deus. Você tem uma motivação interna que te impulsiona para Deus. Você não foge mais de Deus. Você se coloca diante de Deus. É como Santo Agostinho diz: a santidade é essa expressão humana. Não que não pequemos mais, mas que diante de Deus nós reconhecemos a nossa vileza. E eu quero encerrar a minha fala nessa manhã. Eu quero orar com você nesta manhã. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu sei como você pode sair daqui hoje. Eu sei. Estamos na presença de Deus. Há um cântico que nós cantamos há muitos anos, e ele diz que Jesus é a aliança entre você e Deus. E ele diz assim: hoje ele te chama para restaurar, hoje ele te chama para renovar, hoje ele te chama para dele derramar. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Eu não quero chamá-lo à frente, nem chamá-la à frente, até porque nosso horário está bem apertado, mas eu quero orar com você, aí onde você que está de olho fechado, todo mundo de olho fechado, quem quer, está sentindo hoje uma necessidade de restauração em alguma área da sua vida, levante uma das mãos, eu quero orar com você. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Vamos orar.